Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Nos Bastidores da DGP. Esse podcast foi criado para dar escuta, é um espaço de conexão e reconhecimento e valorização das equipes que faz a gestão de pessoas acontecer todos os dias aqui no tribunal. No episódio passado nós estivemos com o pessoal da assessoria de sistema integrado de gestão de pessoas. A gente entendeu a importância dos dados, né? A precisão, a tecnologia que faz com que garanta, né, que nossa diretoria funcione com segurança e transparência. Aqui nós estamos hoje com uma unidade que trabalha com algo bem específico e especial. A gente está aqui com o SEI. A Madalena, a Thaísa estão aqui. Elas estão representando o SEI, Centro Educacional Infantil, que está aí há 25 anos apoiando as famílias dos servidores, dos magistrados e oferecendo uma educação infantil com cuidado e responsabilidade. De fato, é uma unidade com muita responsabilidade. Seja bem-vinda, Madalena, que é a diretora do SEI, Thaísa, que é psicóloga e está representando aqui toda a equipe, né, do SEI. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, é uma alegria poder compartilhar um pouco do que é o SEI, né, para que todos conheçam um pouco mais da nossa unidade, né? E hoje com um desafio duplo, né? Porque Sim. Era uma unidade, agora nós temos duas unidades, né? Uma aqui no setor sul e outra lá no Parque Los Angeles, né? Seja bem-vinda, Thaísa. Obrigada, Morgana, é um prazer estar aqui. Acho que isso agrega para o tribunal como um todo, quando a gente pode apresentar o nosso trabalho e fortalece o nosso trabalho, né? Sim. Então, em nome da equipe, eu agradeço. Sejam bem-vindas. Madalena, a gente vai começar aqui um bate-papo para saber um pouquinho como funciona lá a engrenagem lá do SEI. Você tem aí uma equipe de colaboradores, eu tive o prazer de conhecer as duas unidades, então você tem uma equipe aí muito grande, né, que trabalha com você. Conta pra gente quem tá lá, quem faz parte dessa equipe tão essencial. Então, o Centro Educacional Infantil, ele tem o propósito de oferecer a educação básica, né? A educação infantil para as crianças de 1 a 5 anos de idade, né? Para os filhos e netos dos servidores do Poder Judiciário, né? Hoje a nossa equipe, ela tem aproximadamente 120 pessoas, né, em diversas áreas, atuando em diversas áreas, né? Nós temos lá a equipe docente, né, que é composta pela coordenação pedagógica, que orienta o trabalho dos professores e os professores, né? Nós temos lá o serviço de psicologia, do qual a Thaísa faz parte, né, que trabalha a questão socioemocional, enfim, a orientação às famílias, aos professores, né? Temos a nutrição, porque lá a gente oferece lanche, oferece café da manhã, almoço e jantar. Então a gente tudo balanceado. Esse é o desafio lá da Érica, né? Assegurar uma alimentação equilibrada para as crianças, né? A gente também tem a secretaria escolar, né? E a secretaria administrativa, que é responsável pela documentação, por todos os processos, os PROADs, né? E a gente também tem a equipe de suporte, de apoio, né? Recepção, serviço de limpeza, segurança. Então, basicamente, essa é a composição da nossa equipe hoje. Que legal. Uma outra, a gente pode falar que é um outro turno ali, né? Você tem, na verdade, funcionam 2 turnos ali. Sim, no CME, então você tem um pessoal que entra mais cedo, outro que sai mais tarde, então você tem um fluxo ali muito grande de colaborador, né? Temos. Lá a gente inicia as atividades, inicia com os colaboradores chegando, né, às 6 horas da manhã. Né? Aqui no setor sul são 2 turnos de atendimento para as crianças, no matutino e no vespertino, e na unidade que se localiza nas dependências do Fórum Civil, no período da tarde, né? Então, assim, a gente tem um período integral ali de atendimento. Um período bem maior. Sim. Hoje, Madalena, o tribunal ele tem uma missão, né? Qual a missão hoje do SEI, vinculada à missão da DGP com a missão do TJ hoje? Conta pra gente um pouquinho da missão do SEI. Eu acho que a nossa grande missão é cidadania, né? Quando a gente fala das crianças, é educar as crianças com alegria, né? Com criatividade, né? De forma que a proposta pedagógica desenvolva as áreas de competências que são essenciais para toda a vida, que é o cognitivo, afetivo e o social, né? Mas, ao mesmo tempo,
possibilita, um ambiente acolhedor possibilita que os servidores trabalhem em segurança, né? Sim. E isso reflete diretamente na qualidade da prestação jurisdicional. Com certeza. Legal. A Thaísa vai falar um pouquinho pra gente dos valores, né, Thaísa? Pode concluir aí. O SEI ele tem como visão ser reconhecido pela qualidade da educação que a gente oferece, né? Eu falo que quando eu fui para o SEI foi uma grata surpresa de poder vivenciar isso. Sim. Né? E a gente busca cada vez mais priorizando o desenvolvimento, né? A aprendizagem, as relações humanas. E o que sustenta o nosso trabalho são esses valores. E eu fiquei até curiosa pensando nisso, Morgana, porque a gente começa a ver, quando a gente para ler e retomar, o quanto isso está na prática, né? Sim. O respeito, a cordialidade, a afetividade. Então, isso é uma coisa que é muito cara pra gente, né? Porque a gente trabalha com um público, primeiro, as crianças, que a gente precisa dessa afetividade, e de uma relação muito afetiva com as famílias, porque precisa de uma relação de confiança muito grande, né? Então, a ética, o entusiasmo, um ambiente seguro de trabalho, né? Em vários sentidos. Esses são alguns dos nossos valores. Que legal, muito bom, né? E eu tava um pouquinho com a Madalena, só uma curiosidade, né? Sim. E aí eu cheguei lá na porta do CE, e aí eu olhando assim pra cima, e aí tinha uma professora, eu falei, Madalena, eu achei tão bonitinho, uma professora dançando com o bebezinho no colo e cantando. E eu falei, não, que coisa boa, o pai chegar e ver aquilo, sabe? É a segurança, né? Isso. Quando você fala da segurança. Madalena, Sim. e assim, você falou um pouquinho de algumas partes, né, que compõem aí o SEI, mas a gente quer saber na prática, né, o que vocês fazem lá? Na prática, como funciona isso? Conta pra gente. Sim, a nossa unidade, como eu disse, nós temos várias áreas em atuação, né? Eu vou falar um pouquinho só para vocês terem uma ideia, né, das diversas áreas, né? Só para dar uma ideia aqui do que a gente faz, né? Então, a gente tem lá a equipe docente. Nós temos a coordenação pedagógica e o grupo de professores e auxiliares, né? Então, o que essa coordenação pedagógica faz, né? Ela orienta todo o trabalho dos professores, acompanha, coordena, né? Então, elabora cronograma de conteúdo, supervisiona os planejamentos, né? Relatório de desenvolvimento. Então, toda a dinâmica da sala de aula perpassa pelo olhar, né, e pelo acompanhamento da coordenação pedagógica. Os professores têm um desafio maravilhoso, né, que é a mediação, ministrar as aulas, acompanhar todo o processo de desenvolvimento das crianças. Na verdade, a nossa equipe toda tem esse desafio, né? Mas os professores estão ali no cotidiano. Mais envolvidos. Né? Eles estão envolvidos diretamente, assim, todos os momentos do dia. Nós estamos envolvidos também, mas assim, o cotidiano é deles, né? É a nossa linha de frente. Então, essa é um pouquinho do que faz a coordenação e os professores. Os auxiliares, eles auxiliam na higiene, na alimentação, né, na organização de espaço, dá suporte para que o professor consiga realizar o trabalho que precisa ser feito, né? Serviço de psicologia, de trabalhar, você faz questão, né? Isso, conta pra gente lá, onde vocês atuam, né? Isso, somos 2 psicólogas, hoje uma estagiária de pós-graduação. E o nosso trabalho é acompanhar o desenvolvimento das crianças, o suporte aos professores na condução, na mediação dos desafios de comportamento, né? Na atenção a esses marcos de desenvolvimento e apoiar as famílias nesses processos. Então, a gente acompanha os desafios que perpassam o desenvolvimento das crianças, junto com os professores e com as famílias. Que legal. A gente tem a equipe de nutrição, que tem a Érica, nutricionista, mais a equipe da cozinha, que preparam todo o alimento da unidade do setor sul, ela é preparada diretamente aqui, né? Sim. Então a gente tem lanche, café da manhã, almoço e jantar. E assim, é delicioso poder sentir o cheirinho da cozinha, o amor, a comida caseira, os projetos, a nutrição tem todo um projeto de vivenciar com as crianças, né? Então tem as oficinas de preparação de não é só se alimentar, né? É o fato deles estarem envolvidos no fazer. Isso, porque tudo que acontece no SEI, Morgana, é pedagógico, né? É um processo de aprendizado. Então, fazer uma comida, decorar um prato, servir, né? Então tem todo um projeto, por exemplo, de autosserviço, né? Aprender a se relacionar com os colegas. A gente tem o Cultivando Virtudes, que é um projeto de habilidades socioemocionais.
tudo isso são oportunidades de aprendizado. A gente tira um pouco, desmistifica, né, aquele que a criança tá ali só para passar o tempo ali, para o pai ou a mãe poder trabalhar, e não é isso, né? Existe muita coisa por trás Com certeza. E tudo deles isso estarem ali. feito através do lúdico, né? Do brincar. Eu falo que o leigo que chega fala, mas as crianças só brincam, né? Mas o universo da criança é o brincar, a experiência dela é isso. Então, tudo é uma brincadeira, tudo é uma diversão, mas com orientação, com muito planejamento, né, Madalena? Com muito preparo para que isso aconteça. Além da programação que a gente tem de atividades, de conteúdos, né? Que para cada dia, literalmente do ano, a gente tem um planejamento para que seja cumprido. Sim. Então, assim, é um trabalho belíssimo, né? Temos os nossos projetos, né? A Thaísa trouxe aqui o Cultivando Virtudes, mas a gente tem um projeto que eu amo também, né? Todos eu amo, mas assim, a gente tem um de meio ambiente que é maravilhoso, né? Então, assim, nós temos alguns projetos lá que a gente tem muita alegria, né? Brilha os olhos, né? Ô, Madalena, vocês, assim, as unidades que passaram aqui, a gente contaram pra gente que fazem interfaces, né? Que se ligam às outras unidades, precisam umas das outras. Qual que é as unidades que o SEI faz interface? É só na DGP, é no TJ? Várias unidades o SEI faz interface. Claro que tudo começa aqui na DGP, né? Então, a aprovação dos projetos, ações, né? Na DGP, a doutora Vanessa, né? Mas nós temos lá todo um encaminhamento de licitação, de pagamentos, enfim. Temos várias áreas, né? A própria DAS, né? Que a gente tem ali a questão do auxílio creche, né? A DCI, que é aqui da DGP, mas a área financeira, a área jurídica, enfim, a gente tem interface com várias áreas. Muitas unidades, áreas, né? Sim. Quais são hoje, Madalena, Thaísa, os maiores desafios, né, que vocês enfrentam ali no SEI? Porque a gente sabe que todas as unidades têm seus desafios, né? Conta pra gente um pouquinho os desafios de vocês. Eu acredito que a Thaísa vai concordar comigo, né, Thaísa? Nossa unidade, ela trabalha essencialmente com pessoas. As relações são fundamentais. Então, acho que o nosso maior desafio são a complexidade das relações humanas, né? A especificidade do nosso trabalho, né? Hoje, como eu disse, a gente tem aproximadamente 120 servidores, né? Nós temos mais de 200 crianças e proporcionalmente as famílias, né? Então, assim, o desafio maior nosso é a complexidade das relações humanas, das interações, né, de formação e o volume de trabalho também. Então, otimizar essa comunicação, isso aí é um desafio diário. Né? A gente fala, a Madalena falou, para cada dia de vivência do SEI tem um planejamento específico para cada sala. Mas essa diversidade toda faz a gente exige da gente criatividade, flexibilidade e muito cuidado para cuidar, né, para manter essas relações de forma saudável, de forma sustentável. Então, a gente precisa de uma dedicação constante, né? Isso daí, rever os processos de comunicação, né? Melhorar eles continuamente. Então, realmente eu concordo com você, muito grande. Vamos falar de boa prática, né? Conta pra gente o que vocês estão fazendo lá, conta pro pessoal que tem dado certo, que é motivo de ser replicado, né, para as outras unidades. Eu acho que uma delas, assim, que eu tenho muita, assim, alegria em participar, né, e não sei se replicado para as outras áreas, porque tem muitas áreas que já têm essa iniciativa, né. A nossa campanha solidária, a gente tem um envolvimento muito legal das famílias, das crianças, né. Então, isso pra gente é motivo de muito orgulho, sabe? E tem outros aspectos. A gente tem o nosso alinhamento semanal aí, que eu acho que possibilita a gente rever, trazer ideias, projetos, eu acho que é muito bom, né? E voltar de forma mais rápida, né? Às vezes saiu ali um pouquinho, nessas reuniões semanais você... Eu penso que essas reuniões, as discussões de caso, né, que a gente realiza, isso nos aproxima muito, porque eu acho que é sempre um desafio de um trabalho mesmo interdisciplinar, né, que realmente seja uma área apoiando a outra. Então, cada vez mais a gente vem evoluindo, por exemplo, quando eu faço um atendimento a uma família, eu já discuti esse caso com a coordenação, eu já discuti com o professor. Então, tem um alinhamento muito grande. Eu acho que essa é
um ponto muito positivo para o andamento do nosso trabalho. E para a tomada de decisão mesmo, né? Quando a gente fala da discussão de cargo, a gente está falando de crianças, né? A gente está falando também de adultos, né? Dos nossos professores, da nossa equipe que está ali, né? E eu penso que tem contribuído muito para a gente aprimorar o nosso trabalho, para a gente realmente trazer boas práticas para o nosso cotidiano mesmo. Que legal. Alguma curiosidade, um marco importante aí que o SEI tem, que você acha legal compartilhar conosco? Sempre tem, né? Sempre quer falar, Thaísa? Eu acho que o primeiro marco é a contratação dos professores, né? Hoje a gente tem, por muito tempo, o SEI trabalhou majoritariamente com estagiários de graduação. Né? E hoje a gente tem a oportunidade de ter um profissional da pedagogia, né? Dentro de sala, atuando diretamente. Então, a gente tem uma segurança profissional maior, uma segurança legal. Nós temos servidores que vêm, o vínculo de contratação através de estágios de pós-graduação, então são professores formados, através de cargos à disposição, né? Alguns cargos comissionados, e a gente vem construindo uma mudança de cultura organizacional com isso. Porque quando o professor está em sala com uma outra experiência, com outro nível de responsabilidade, a gente consegue ter uma entrega melhor. Com certeza. Então esse é um marco bacana. Que legal. Outro marco que eu considero relevante, né, é a regularidade mesmo perante aos órgãos, né, vigilância sanitária. Isso é uma curiosidade que talvez o grupo não saiba, né? Então, assim, só compartilhando, porque lá nós temos todos os requisitos legais, né, para poder funcionar, né? Então lá a gente tem o Conselho Municipal de Educação, que precisa de autorização de funcionamento, que tem uma série de requisitos, inclusive qualitativos, né, e quantitativos, né? E quem tiver a curiosidade, talvez, possa pegar a nossa proposta político-pedagógica, que é um documento que orienta o nosso trabalho, né? Então lá a gente tem também a questão da vigilância sanitária. Lá nós temos um restaurante, né? Nós administramos um restaurante, né? Temos também corpo de bombeiros. Então todas essas questões eu acho que são, assim, é um marco muito relevante, né? A gente ter essa regularidade, a gente ter orgulho disso, né? Que legal, muito bom. Ai, meninas, estamos finalizando. Que pena, passou rápido, né? Olha, Morgana, eu assistindo os outros podcasts, eu falava assim, gente, quando vai ser chegar minha vez, quando vai ser minha vez, eu quero tanto falar sobre o que é o SEI, né? Tão porque bom. o SEI não sei se todo mundo sabe, né? Que tá vinculado à diretoria de gestão de pessoas, então, e é um trabalho tão lindo, né? Nossa, eu fiquei assim, apaixonada, eu amo. Então, pra mim foi assim, mais especial. E obrigada, viu, Madalena, por trazer todo esse panorama, né, do SEI. É inspirador ver como vocês trabalham com carinho mesmo, dedicação, e eu pude comprovar isso. Então, eu fiquei muito feliz, viu? Obrigada. Se você tá com a oportunidade, se você quiser trazer alguma coisa pra gente finalizar. Eu primeiro quero parabenizar, né, o trabalho de vocês, porque deu para ter uma visão muito ampla do que é a DGP e da complexidade que é o trabalho da DGP, né? Assistindo, ouvindo os colegas, né? Então, parabéns por dar visibilidade e trazer conhecimento, porque conhecimento traz mais integração, traz mais assertividade, né? Porque quando você busca uma área, você já sabe o que ela faz, então facilita o processo de integração, né? Com certeza. Eu acho que é maravilhoso o trabalho, tá? E parabéns. Obrigada. Thaísa, fica à vontade. Eu reforço, né, a fala da Madalena. Poder assistir os podcasts foi muito valioso, porque às vezes você fala, gente, eu não tinha noção que era isso, né? Sim. E o quanto isso nos aproxima enquanto instituição, trabalha o senso de pertencimento de todos nós. E poder dizer assim que é um prazer estar no SEI, né? E eu falo que lá a gente tem a oportunidade única, assim, de poder viver o afeto, né? Viver o carinho, porque a relação com as crianças, não tem como a gente chegar indiferente, né? Não tem aquele dia que você pode falar, não, hoje eu quero só ficar na minha mesa, eu não quero conversar com ninguém, né? Verdade. Então isso nos abastece, não só do ponto de vista profissional, mas isso nos abastece humanamente, né? Então acho que é uma oportunidade muito grande de trabalhar o sentido e significado do nosso trabalho, né? De nos aproximar dos nossos propósitos, dos nossos valores. Então é uma oportunidade ímpar estar no SEI. Eu tenho certeza que a Madalena também concorda da gente
está disponível para quem quiser conhecer, Sim, né? Pra quem sim, quiser por ir favor. visitar. dúvida. Façam isso. Sem Quem não dúvida. conhece, façam isso. E, desculpa, Thaís, E finaliza dizer que é um aí. prazer mesmo, é incrível estar ali e poder falar sobre o SEI, né? Saber que isso pode chegar a outras pessoas, isso nos fortalece muito. Sim, obrigada, viu, É. Thaís? Obrigada pela sua participação. Assim, eu só gostaria de compartilhar, né, assim, as pessoas têm uma visão, às vezes, do SEI de cuidado, e lá é realmente, essencialmente, cuidado, né? Mas a educação infantil, ela é importantíssima, né? É o período em que se estabelecem mais conexões neurais, né? E, assim, as habilidades que se desenvolvem ali, elas permanecem para toda a vida, né? Então, assim, nós temos um desafio diário, né? E uma responsabilidade ímpar, né? Sim. De cuidar, de Vocês zelar, estão com uma né? unidade com muita responsabilidade, né? É. A gente pode dizer isso. E que a gente faz com muito amor, né? E aqui nós estamos falando por toda a equipe, né? Que tem um amor, que tem amor pelo que faz, que gosta de estar ali, né? Desafios existem. Sim, E todos, muitos, né? todas, né? Mas o convite fica para que todos conheçam, que nos visite. Se quiser saber um pouco mais, nós estamos aqui, né? E é realmente muito lindo, organizado. É um ambiente mesmo que não dá pra você ficar a par, né? Indiferente. Sim, Não é possível. Porque aí você vai vendo os bebezinhos, aí você vai, ai meu Deus, que coisa bonitinha. e assim, você vê o crescimento, né? Então você começa no ano de uma forma, você finaliza, a criança já adquiriu várias habilidades. Com certeza. Desenvolveu, né, de forma especial. E para você que nos acompanha aqui, fica o lembrete de que o SEI não é só uma unidade, né? É um espaço de cuidado, afeto e de formação humana, que foi isso que você falou, de formação humana. No próximo episódio, nós estamos finalizando, viu? Todas as unidades já passaram por aqui. No próximo episódio, nós vamos finalizar conhecendo não só uma unidade, mas conhecendo, eu coloquei aqui, que é o combustível da nossa engrenagem, que é a nossa diretoria. A doutora Vanessa vai estar aqui falando conosco para a gente finalizar esse podcast, de conhecer todas essas unidades. Então você não pode perder, tá bom? Tchau, tchau!